Bem-vindo ao canal Contos Inúteis para Dormir. Aqui as histórias não têm pressa e você também não precisa ter. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também merece uma pausa tranquila no dia. Isso nos ajuda a espalhar mais calma pelo mundo. Agora respire fundo, acomode-se do jeito mais confortável possível, feche os olhos, se quiser, e permita que essa narrativa suave te acompanhe pelo caminho dos pensamentos soltos. Porque hoje vamos ouvir a história de O Homem que Decidiu Andar Devagar por um Ano. Boa escuta e bons sonhos. O Homem que Decidiu Andar Devagar por um Ano. Adriano passava dos 50 com um corpo marcado por anos de rotina. Ex-gerente financeiro de uma empresa grande, cabelos grisalhos penteados com pressa, sempre vestido, em camisas sociais claras e sapatos que faziam mais barulho do que ele gostaria. Durante quase 30 anos, Adriano correu. Correu por promoções, por metas, por números que mudavam antes mesmo de ele ter tempo de entender o que significavam. Correu tanto que nem viu o tempo levar com ele aniversários, tardes de domingo, conversas longas com os filhos. Mas em um certo início de outono, sentado sozinho na cozinha, enquanto o café esfriava, ele simplesmente parou. A xícara entre as mãos, a casa silenciosa ao redor. Sentiu o cansaço como uma parede. Ali, entre o azulejo e a saudade, decidiu. Iria andar devagar por um ano. A esposa, Teresa, uma mulher de sorriso calmo e olhar que sempre soube mais do que dizia, apenas assentiu. Os filhos, já crescidos, reagiram com mensagens de surpresa no grupo da família. Mas Adriano sabia que não era uma decisão comum. Era uma necessidade. No primeiro dia, ele saiu para caminhar sem pressa. Vestia uma calça de algodão clara e uma camiseta cinza com um leve desbotado. Não tinha destino. Observava os portões abertos, as folhas varridas pelo vento, os cachorros deitados nas calçadas. Descobriu que havia uma padaria nova no bairro há 2 anos. Nunca tinha reparado. A lentidão, ao contrário do que pensava, não trazia tédio. Trazia camadas. Adriano começou a ouvir o que nunca tinha escutado. Os silêncios entre os pássaros. O som da colher tocando o fundo da xícara. Os passos de sua esposa pelo corredor. E quanto mais ouvia, mais compreendia que nunca tinha vivido de verdade. A rotina mudou. Acordava antes do sol, mas não para responder e-mails. Para ver o nácar. No horizonte, o mundo tingido de rosa e laranja. Começou a escrever bilhetes para Teresa. Bilhetes bobos, carinhosos, deixados sobre a mesa. Hoje o café está com gosto de lembrança boa. Ela sorria. E ele via isso como uma conquista maior do que qualquer meta cumprida. Voltou a cozinhar. Tentou receitas que sua mãe fazia e que ele nunca deu valor. Fez um caderno de memórias com cheiros e sabores. Passou a visitar a mãe todos os domingos. Levava flores e pão de queijo. Sentava-se com ela sem mexer no celular. Meses se passaram. Adriano começou a visitar pessoas que havia deixado para trás. Um amigo da faculdade, um primo distante. Não ligava antes. Chegava com um sorriso, um pote de compota ou um livro sublinhado. As conversas duravam horas. Muitas vezes falavam sobre nada. E era isso que fazia sentido. Passou a caminhar com Teresa no final das tardes. De mãos dadas, como faziam quando eram namorados. Descobriram um banco embaixo de uma árvore no parque e o adotaram como ponto de parada. Ali contavam sonhos antigos, riam dos absurdos do passado e, às vezes, apenas ficavam em silêncio, sentindo o vento. Adriano também reaprendeu a ouvir os filhos, não com soluções, mas com presença. Quando a filha, Clara, ligou dizendo que não sabia se queria continuar na faculdade, ele apenas disse, entendo, e ela chorou de alívio.
O filho, Rodrigo, levou o pai para um show e Adriano foi, mesmo sem conhecer a banda. Pulou pouco, mas sorriu muito. No 6º mês, Adriano não tinha saudades da vida antiga. Mantinha uma pequena consultoria, mas só atendia 2 vezes por semana. No restante, escrevia crônicas, histórias inventadas, pensamentos que surgiam no meio da noite. Criou um blog chamado Caminhos Lentos. Tinha poucos leitores, mas muitas mensagens bonitas. Começou a plantar tomates no quintal. As mãos, antes firmes nos teclados, agora eram manchadas de terra. Sentia orgulho das mudas, regadas com paciência. Doou cestas de legumes aos vizinhos. Um deles o convidou para um projeto comunitário. Adriano aceitou sem pestanejar. Em casa, instituiu o Domingo Sem Tela. Nada de celular, computador ou televisão. Apenas livros, jogos de tabuleiro, cochilos e conversas. Teresa adorou. Clara também. Rodrigo reclamou no começo. Depois passou a preparar as panquecas. Na primavera, o mundo parecia se ajustar ao seu ritmo. Os vizinhos sorriam mais. As conversas na feira duravam mais do que as compras. Adriano passou a frequentar um clube de leitura e um coral de vozes baixas. Era comum vê-lo sentado sob uma árvore com um livro na mão, olhos fechados, respirando fundo. Começou a meditar, com dificuldade no início, mas depois com entrega. Dizia que meditar era como colocar almofadas entre os pensamentos. A mãe de Adriano faleceu em paz, num entardecer suave. Ele chorou com tempo. Chorou sem interrupção. Falou dela por semanas. Plantou uma árvore em sua homenagem, um ipê branco que floresceu antes do previsto. Era seu novo ponto de parada. Clara escreveu um poema para o pai. Rodrigo o convidou para uma viagem de carro sem destino. Foram dormindo em pousadas simples, comendo em restaurantes caseiros. Riram de tudo, disseram tudo. Adriano começou a receber e-mails de desconhecidos, leitores do blog, pessoas que, inspiradas pela sua história, tentaram desacelerar. Um homem largou o 2º emprego. Uma mulher reatou com o irmão após 3 anos. Uma adolescente escreveu: "Hoje eu respirei devagar e pela primeira vez não me senti atrasada." Ele não buscava ser influente, apenas sincero. Continuava a escrever, mais devagar ainda, porque as palavras boas exigem tempo. Fez um livro artesanal com folhas recicladas, capa de tecido e costura manual. Chamava-se Manual da Lentidão Improvável. No Natal, reuniu a família em casa. Não havia ceia farta, mas havia presença. Conversaram até tarde, ouvindo discos antigos, rindo de memórias e criando novas. Adriano sentia, enfim, que não havia mais nada a correr atrás, porque o essencial já estava ali. No último mês do ano, Adriano decidiu fazer um registro da experiência, não com intenção de publicar, mas de recordar. Chamou-o de Diário do Devagar. Ali anotava sensações: o cheiro do café no sábado, a sensação do vento entre os dedos, a textura das folhas secas sob os pés. Convidou amigos para uma caminhada lenta pelo bairro, sem metas, sem rota, apenas andar juntos. Vieram 23 pessoas, uma delas trouxe um violão, outras biscoitos. Caminharam por 3 horas. Foram aplaudidos por desconhecidos. Na última noite do ano, Adriano não fez planos para o próximo, apenas escreveu: continuar andando, mas agora com companhia. Adriano descobriu que viver devagar não era viver menos, era viver mais, mais inteiro, mais atento, mais presente. Começou a ensinar oficinas de escrita contemplativa. Ajudava as pessoas a escreverem diários não para lembrar, mas para sentir. Cuidava das plantas, da casa e das relações como quem cuida de um segredo. Não havia pressa, havia intenção. Passou a visitar escolas, conversava com crianças sobre tempo. Elas riam muito,
Ele também fundou com amigos o Clube dos Lentos. Não tinham sede, não tinham estatuto, mas se encontravam uma vez por mês para andar, comer devagar, ler em voz alta e ficar em silêncio. No fim de um dia ensolarado, Adriano foi até a praia. Sentou-se na areia com Teresa. Não disseram muito. Olhavam as ondas, as idas e vindas, como tudo na vida. Pensou que aquele ano não foi apenas sobre andar devagar. Foi sobre estar ali, inteiro. Aprendeu que não se vive para contar histórias. Vive-se para senti-las. E então decidiu que não voltaria a correr, porque a lentidão agora era parte dele. E ele não abriria mão de si mesmo outra vez. Na virada do ano seguinte, Adriano reuniu todos no jardim. Acenderam velas, escreveram desejos em papeizinhos, mas não os queimaram. Guardaram em frascos com cheiro de lembranças. Tibério, um novo amigo da vila vizinha, trouxe pães com recheios de ideias. Plenira, especialista em silêncios, presenteou-o com um caderno em branco. Clara leu em voz alta. Rodrigo tocou violão. E Adriano, com o coração cheio, olhou para todos e disse apenas: obrigado por caminharem comigo, porque afinal a vida não é uma corrida, é um passeio, e quanto mais devagar, melhor a vista. Boa noite.